Olá, bem-vinda ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Hoje, dia 19 de fevereiro. Estamos em tempo de quaresma, então a gente precisa realmente nos penitenciar e precisamos realmente focar na verdadeira doutrina da Igreja Católica, no qual foi realmente no decorrer, né, da história desses últimos 60 anos, principalmente, foi nos tomado. Bom, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, pedindo intercessão à Virgem Maria para mais esse momento, e eu quero realmente hoje concluir a leitura de Carta Aberta aos Católicos Perplexos. Então, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pátria, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Então, nós vamos iniciar aqui o número 20. Eu vou projetar aqui na tela para vocês. Correto? Vou fazer aqui ao vivo, né, pessoal? Para vocês verem como que é feito, né? Então, vou colocar aqui para vocês o número 20. Iniciando agora. Carta aberta aos católicos perplexos. Está faltando 3 pequenos capítulos. E, como eu falei com vocês, né, eu quero concluir justamente para depois fazer um vídeo só do resumão desta carta, ok? Então, vamos lá. Um fato, sem dúvida, não deixou de surpreender-vos. Em nenhum momento desta questão se tratou da missa, a qual, não obstante, está no coração do conflito. Este silêncio forçado constitui a confissão de que o rito chamado de São Pio V continua bem autorizado. Nesta matéria, os católicos podem estar perfeitamente tranquilos. Esta missa não foi interditada, nem o poder ser São Pio V que, repitamo-lo, não a inventou, mas restabeleceu o missal segundo a regra antiga e os ritos dos santos padres. Nos dá todas as garantias na bula Quo Primo, assinada por ele a 14 de julho de 1570. Decidimos e declaramos que os superiores, administradores, cônegos, capelães e outros padres de qualquer título, porque sejam designados ou religiosos de qualquer ordem, não podem ser obrigados a celebrar a missa de modo diferente do que fixamos e que jamais, em tempo algum, quem quer que seja, poderá constrangê-los e forçá-los a deixar esse missal ou abrogar a presente instrução ou modificá-la, mas que ela permanecerá sempre em vigor e válida em toda a sua força. Se, entretanto, alguém se permitisse uma tal alteração, saiba que incorreria na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Supondo que o Papa pudesse voltar atrás a respeito deste indulto perpétuo, seria preciso que o fizesse por um ato também solene. A Constituição Apostólica Missário Romano, de 3 de abril de 1969, autoriza a missa dita de Paulo VI, que não contém interdição alguma expressamente formulada na missa tridentina. A tal ponto que o cardeal Ottaviani podia dizer, em 1971, o rito tridentino da missa,
que eu saiba, não foi abolido. Monsenhor Adam, que pretendia na Assembleia Plenária dos Bispos Suíços que a Constituição Missai Romano tinha interditado celebrar, salvo indulto, segundo o rito de São Pio V, teve de retratar-se depois de lhe pedirem que dissessem e que termos essa interdição teria sido pronunciada. Daí resulta que se um padre fosse censurado e mesmo excomungado por essa causa, a condenação seria absolutamente inválida. São Pio V canonizou esta Santa Missa. Ora, um Papa não pode revogar uma canonização, assim como não a pode fazer com a de um santo. Nós podemos celebrá-la com toda tranquilidade e os fiéis assisti-la sem o menor constrangimento, sabendo quanto ao mais que ela é a melhor maneira de manter a sua fé. Isto é tão verdadeiro que Sua Santidade João Paulo II, após vários anos de silêncio sobre o capítulo da missa, acabou por desapertar a golinha imposta aos católicos. A Carta da Congregação para o Culto Divino, datada de 3 de outubro de 1984, autoriza de novo o rito de São Pio V para os fiéis que a pedirem. Ela impõe certamente condições que não podemos aceitar. E, de outra parte, não tínhamos necessidade deste indulto para usufruir de um direito que nos foi outorgado até o fim dos tempos. Mas esse primeiro gesto, rezemos para que haja outros desta espécie. Tira a suspeita indevidamente lançada sobre a missa e libera as consciências dos católicos perplexos que hesitavam ainda em assisti-la. Venhamos agora à suspensão ad vinis que golpeou a 22 de julho de 1976. Ela foi consequência das ordenações de 29 de julho em Econe. Fazia 3 meses, nos chegavam de Roma objurgações, súplicas, ordens, ameaças para dizer-nos que cessássemos nossas atividades, que não mais procedêssemos a essas ordenações sacerdotais. Durante os dias que procederam, não deixamos de receber mensagens e enviados. Que nos diziam eles? 6 vezes seguidas pediram-me restabelecer relações normais com a Santa Sé, aceitando o rito novo e celebrando-o eu mesmo. Chegou-se até a me enviar um monsenhor que se ofereceu para celebrar comigo. Puseram-me nas mãos um missal novo, prometendo-me que se eu celebrasse a missa de Paulo VI em 29 de junho, diante de toda a Assembleia vinda para rezar pelos novos sacerdotes, tudo seria dali em diante aplainado entre Roma e mim. O que significa que não me proibiam conferir essas ordenações, mas as queriam segundo a nova liturgia. Ficava claro a partir desse momento que é sobre o problema da missa que desenrolava o drama entre Roma e Econe, e que ainda se desenrola. Eu disse no sermão da missa de ordenação: amanhã, talvez, aparecerá nos jornais a nossa condenação. É muito possível, devido a essa ordenação de hoje, serei atingido por uma suspensão, provavelmente. Estes jovens sacerdotes, por uma irregularidade que, em princípio, deveria impedi-los de dizer a Santa Missa. É possível. Pois bem, eu apelo para São Pio V. Certos católicos puderam ser perturbados por minha recusa desta suspensão ad vinis. Mas o que é preciso compreender bem é que tudo isso forma uma cadeia. Por que se me recusava a efetuar essas ordenações? Por que a fraternidade tinha sido suspensa e o seminário devia ter sido fechado? Mas, precisamente, eu não tinha aceito essa suspensão, esse fechamento, porque tinham sido decididos ilegalmente, porque as medidas tomadas estavam maculadas por diversos vícios canônicos,
tanto de forma como de fundo, notadamente o que os autores de direito administrativo denominam desvio de poderes, isto é, a utilização de competências contra o objetivo para o qual eles devem ser exercidas. Teria sido preciso que eu aceitasse tudo desde o início, mas não o fiz, porque fomos condenados sem julgamento, sem poder defender-nos, sem admoestação, sem escrito e sem recurso. Uma vez que se recusa a primeira sentença, não há razão de não recusar as outras, pois as outras se apoiam sempre naquela. A nulidade de uma acarreta a nulidade do que se segue. Uma outra questão se coloca por vezes aos fiéis e aos sacerdotes. Pode-se ter razão contra todo mundo? Por ocasião de uma conferência de imprensa, o enviado de Le Monde me dizia: mas enfim, vós estáis só contra o Papa, só contra todos os bispos. Que significa vosso combate? Pois bem, não, eu não estou sozinho. Tenho toda a tradição comigo. A igreja existe no tempo e no espaço. E depois eu sei que muitos bispos pensam como nós, em seu foro interior. Hoje, desde a carta aberta ao Papa que Dom Castro Maier assinou comigo, somos 2 a nós termos declarado abertamente contra a protestantização da igreja. Temos muitos padres conosco. E depois, há nossos seminários, que fornecem atualmente cerca de 40 novos sacerdotes cada ano, nossos 250 seminaristas, nossos 30 irmãos, nossas 60 religiosas, nossos 30 oblatos, os mosteiros e os carmelos que se abrem e se desenvolvem, a multidão dos fiéis que se veem para nós. A verdade, aliás, não se realiza no número. O número não faz a verdade. Mesmo se eu estivesse sozinho, se todos os meus seminaristas me deixassem, mesmo se toda a opinião pública me abandonasse, isso me seria indiferente no que me concerne. Estou ligado a meu credo, a meu catecismo, a tradição que santificou todos os eleitos que estão no céu. Quero salvar a minha alma. A opinião pública conhece-se muito bem. Foi o que condenou Nosso Senhor alguns dias após tê-lo aclamado. É o domingo de Ramos e depois há a Sexta-feira Santa. Sua Santidade Paulo VI me perguntou: mas enfim, no interior de vós mesmo, não sentis alguma coisa que vos reprova o que fizestes? Vós causais na igreja um escândalo enorme, enorme. Vossa consciência não vô-lo diz? Respondi: não, Santíssimo Padre, absolutamente. Se eu tivesse alguma coisa a me reprovar, cessaria imediatamente. O Papa João Paulo II não confirmou nem invalidou a sanção pronunciada contra mim, por ocasião da audiência que me concedeu em novembro de 1979. Ele parecia bastante disposto, após uma conversação prolongada, ao deixar a liberdade de escolha na liturgia, a deixar-me fazer, no final de contas, o que eu solicito desde o começo, entre todas as experiências que são efetuadas na igreja, a experiência da tradição. Parece ter chegado o momento em que as coisas se iriam arranjar. Não mais ostracismo contra a missa. Não mais problema. Mas o cardeal Sepper, que estava presente, viu o perigo. Exclamou: mas, Santíssimo Padre, eles fazem desta missa uma bandeira. A pesada cortina que se havia erguido num instante recaiu. Será preciso esperar ainda. Capítulo 21. A declaração de 21 de novembro de 1974, que desencadeou o processo do qual acabo de falar, terminava por essas palavras: agindo assim, nós estamos convencidos de permanecer fiéis à Igreja Católica e Romana, a todos os sucessores de Pedro, e de ser os fiéis dispensadores dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo.
O Osservatório Romano, publicando o texto, omitiu esse parágrafo. Há 10 anos e mais, nossos adversários estão interessados em rejeitar-nos da comunhão da Igreja, deixando entender que não aceitamos a autoridade do Papa. Seria bem cômodo fazer de nós uma seita e declarar-nos cismáticos. Quantas vezes a palavra cisma foi pronunciada a nosso respeito? Não cessei de repetir. Se alguém se separa do Papa, este alguém não serei eu. A questão se resume nisto. O poder do Papa da Igreja é um poder supremo, mas não absoluto e ilimitado, pois está submetido ao poder divino que se exprime na tradição, na Sagrada Escritura e nas definições já promulgadas pelo magistério eclesiástico. De fato, esse poder encontra seus limites no fim para o qual ele foi dado sobre a terra ao vigário de Cristo. Fim que Pio IX definiu claramente na Constituição Pastor Eternus, no Concílio Vaticano I. Não exprimo, pois, uma teoria pessoal ao dizer. A obediência cega não é católica. Ninguém está isento da responsabilidade por ter obedecido os homens mais que a Deus, aceitando ordens de uma autoridade superior que ela, do Papa, se revelam contrárias à vontade de Deus, tal como a tradição nola faz conhecer com certeza. Não se poderia considerar uma tal eventualidade, certamente, quanto o Papa compromete sua infalibilidade. Mas ele não o faz, senão num número reduzido de casos. É um erro pensar que toda a palavra saída da boca do Papa é infalível. Dito isto, eu não sou daqueles que insinuam ou afirmam que Paulo VI era herege e que pelo próprio fato de sua heresia não era mais Papa. Em consequência disso, a maior parte dos cardeais nomeados por ele não seriam cardeais e não seriam validamente eleitos um outro Papa, João Paulo I e João Paulo II, por isso não teriam sido eleitos legitimamente. Eis a posição daqueles que se intitulam sede-vacantistas. É preciso reconhecer que o Papa Paulo VI colocou um sério problema para a consciência dos católicos. Esse pontífice causou mais danos à Igreja do que a Revolução de 1789. Fatos precisos, como as assinaturas opostas ao artigo da Institutio Generalis, assim como ao documento sobre a liberdade religiosa, são escandalosos. Mas o problema não é tão simples de saber se o Papa pode ser herege. Bom número de teólogos pensam que ele o pode ser como doutor particular, não como doutor da Igreja Universal. Seria preciso, portanto, examinar em que medida Paulo VI quis comprometer sua infalibilidade em casos como aqueles que acabo de citar. Ora, nós podemos ver que ele agiu muito mais como liberal do que se atento à heresia. Com efeito, desde que se ele fazia notar o perigo que corria, tornava o texto contraditório, acrescentando uma fórmula oposta ao que era afirmado na redação. Conhece-se o exemplo famoso da nota explicativa preliminar inserida em seguida à Constituição Lumen Gentium sobre a colegialidade. Realmente ele redigiu uma fórmula equívoca, o que o próprio do liberal, por natureza incoerente. O liberalismo de Paulo VI, reconhecido por seu amigo cardeal Danilo, basta para explicar os desastres do seu pontificado. O católico liberal é uma pessoa de duplo aspecto e continua a contradição. Ele quer permanecer católico, mas é possuído pela sede de agradar ao mundo. O Papa pode ser liberal e continuar Papa? A Igreja sempre censurou severamente os católicos liberais, mas nunca os excomungou. Os sede-vacantistas adiantam um outro argumento: o afastamento dos cardeais de mais de 80 anos e os conventículos que prepararam os 2 últimos conclaves não tornam inválida a eleição desses papas? Inválida é afirmar demais, mas eventualmente duvidosa.
Todavia, a aceitação posterior é unânime de fato por parte dos cardeais e do clero romano. Basta para tornar válida a eleição. Tal é a opinião dos teólogos. O raciocínio daqueles que afirmam a inexistência do Papa coloca a Igreja numa situação inextricável. A questão da visibilidade da Igreja é por demais necessária a sua existência para que Deus possa omiti-la durante decênios. Quem nos dirá onde está o futuro Papa? Como se poderá designá-lo se não há mais cardeais? Vemos aí um espírito cismático. Nossa fraternidade se recusa absolutamente a entrar em semelhantes raciocínios. Nós queremos continuar ligados a Roma, ao sucessor de Pedro, recusando, porém, o liberalismo de Paulo VI, por fidelidade a seus predecessores. É claro que, em casos como a liberdade religiosa, a hospitalidade eucarística autorizada pelo novo direito canônico, ou a colegialidade concebida como afirmação de dois poderes supremos na Igreja, é um dever para todo clérigo e fiel católico resistir e recusar a obediência. Esta resistência deve ser pública. Se o mal é público e representa um objeto de escândalo para as almas. É por isso que, referindo-nos a Santo Tomás de Aquino, Dom Castro Maier e eu enviamos em 21 de novembro de 1983 uma carta aberta ao Papa João Paulo II para suplicar-lhe que denunciasse as causas principais da situação dramática na qual se debate a Igreja. Todas as diligências que fizemos, em particular durante 15 anos, foram em vão, e calar-nos parecer-nos-ia fazer de nós cúmplices da confusão das almas no mundo inteiro. Santíssimo Padre, escrevíamos, é urgente que esse mal cesse logo, porque o rebanho se dispersa e as ovelhas abandonadas estão seguindo mercenários. Nós vos conjuramos, pelo bem da fé católica e da salvação das almas, a reafirmar as verdades contrárias a esses erros. Nosso grito de alarme se torna ainda mais veemente diante dos erros, para não dizer heresias do nosso direito canônico, e das cerimônias e discursos ao ensejo do 5º centenário do nascimento de Lutero. Não tivemos resposta. Mas fizemos o que devíamos. Não podemos desesperar como se tratasse de uma empresa humana. As convulsões atuais passarão como passaram todas as heresias. Será preciso voltar um dia à tradição. Na autoridade será necessário que reapareçam os poderes significados pela tiara, que um tribunal protetor da fé e dos bons costumes se estabeleça de novo permanentemente, que os bispos reencontrem seus poderes e sua iniciativa pessoal. Será preciso liberar o verdadeiro trabalho apostólico de todos os impedimentos que hoje o paralisam e que fazem desaparecer o essencial da mensagem. Restituir ao seminário sua verdadeira função. Recriar sociedades religiosas, restaurar as escolas católicas e as universidades, desembaraçando-as dos programas leigos do Estado. Sustentar as organizações patronais e operárias decididas a colaborar fraternalmente no respeito dos deveres e dos direitos de todos, interditando-se o flagelo social da greve, que não passa de uma guerra civil fria. Promover, enfim, uma legislação civil conforme as leis da Igreja e ajudar na designação de representantes católicos movidos pela vontade de orientar a sociedade para o reconhecimento oficial do reinado social de Nosso Senhor. Enfim, pois que dizemos todos os dias quando rezamos, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E no glória da missa. Vós sois o único Senhor Jesus Cristo. Nós cantaríamos isso. E apenas, saídos da igreja, diríamos, ah não,
Estas noções estão ultrapassadas. É impossível encarar no mundo atual a possibilidade de falar no reino de Jesus Cristo? Vivemos nós no ilogismo? Somos cristãos ou não? As nações se debatem em dificuldades inextricáveis. Em muitos lugares, a guerra se eterniza. Os homens tremem ao pensar na possível catástrofe nuclear. Procura-se o que poderia ser feito para que a situação econômica se reerga, o dinheiro se valorize, o desemprego desapareça, as indústrias sejam prósperas. Pois bem, mesmo do ponto de vista econômico, é preciso que nosso Senhor reine. Porque esse reino é o que dos princípios de amor, dos mandamentos da lei de Deus, que criam um equilíbrio na sociedade, trazem a justiça e a paz. Pensais que seja uma atitude cristã colocar sua esperança em tal ou qual homem político e tal combinação de partidos, imaginando que talvez um dia um programa melhor que o outro resolverá os problemas de um modo seguro e definitivo, enquanto que deliberadamente se põe de lado o único Senhor, como se ele nada tivesse a ver com os assuntos humanos, como se isso não lhe fosse concernente? Qual é a fé daqueles que fazem de sua vida suas partes, como uma barreira estanque entre sua religião e suas outras preocupações políticas, profissionais, etc.? Deus que criou o céu e a terra não seria capaz de regular nossas miseráveis dificuldades materiais e sociais? Se vós já rezastes a Ele nos maus momentos de vossa existência, sabeis por experiência que Ele não dá pedras a seus filhos que lhe pedem pão. A ordem social cristã se situa no oposto das teorias marxistas, que jamais causaram, em todas as partes do mundo, onde foram postas em práticas, senão a miséria, o esmagamento dos mais fracos, o desprezo do homem e a morte. Ela respeita a propriedade particular, protege a família contra tudo que corrompe, encoraja a família numerosa e a presença da mulher no lar, deixa uma legítima autonomia às iniciativas privadas, encoraja as pequenas e médias indústrias, favorece o retorno à terra e estima em seu justo valor a agricultura, preconiza as uniões profissionais, concede a liberdade escolar, protege os cidadãos contra toda forma de subversão e de revolução. Esta ordem cristã se distingue com toda certeza também dos regimes liberais, fundados na separação da Igreja e do Estado, e cuja impotência para superar as crises se afirma cada vez mais. Como poderiam, após estarem voluntariamente privados daquele que é luz dos homens, como poderiam reunir as energias dos cidadãos, uma vez que não tem mais outro ideal a propor-lhes senão um bem-estar e conforto? Eles puderam entreter a ilusão durante certo tempo, porque os povos conservavam hábitos que os pensamentos cristãos e seus dirigentes mantinham, mais ou menos conscientemente, alguns valores. Na época das reconsiderações, as referências implícitas à vontade de Deus desaparecem. Os sistemas liberais, abandonados a si mesmos, não sendo mais acionados por alguma ideia superior, se extenuam, são uma presa fácil para as ideologias subversivas. Falar da ordem social cristã não é, portanto, apegar-se a um passado que seria terminado. É, ao fato, uma posição de futuro com o qual não deveis ter medo de contar. Vós não travais um combate de retaguarda. Vós sois o que sabe, porque receberam as lições daquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos a superioridade de possuir a verdade, o que não é defeito nosso. Não temos que nos ensoberbecer com isso, mas devemos agir consequentemente. A igreja tem sobre o erro a superioridade de possuir a verdade. Cabe a ela, com a graça de Deus, propagá-la
e não a esconder vergonhosamente sob o alqueire. Ainda menos misturar ao joio, como se vê fazer constantemente. Li no Osservatório Romano, com a assinatura de Paolo Befani, um artigo interessante sobre o favor concedido ao socialismo pelo Vaticano. O autor compara a situação da América Central e da Polônia e escreve: a Igreja, deixando a situação da Europa, se encontra confrontada de uma parte com a situação dos países da América Latina e a influência dos Estados Unidos que se exerce sobre eles. E, de outra parte, com a situação da Polônia, que se encontra na órbita do Império Soviético. Chocando-se de encontro a estas duas fronteiras, a Igreja que, com o concílio, assumiu e ultrapassou as conquistas libero-democráticas da Revolução Francesa, e que na sua marcha para a frente, ver a encíclica Laborem Essens, se constitui como um após da Revolução Russa marxista. Oferece uma solução à falência do marxismo nesta chave de um socialismo pós-marxista, democrático, de raiz cristã, autogestionária e não totalitária. A réplica ao leste é simbolizada pelo Solidarnosc, que arvora a cruz em face aos estaleiros de Lênin. É o erro da América Latina procurar a solução do comunismo marxista no socialismo de raiz anticristã. Eis aí bem o ilusionismo liberal que associa palavras contraditórias com a persuasão de exprimir uma verdade. É a esses sonhadores adúlteros, obcecados pela ideia de consociar a Igreja com a Revolução, que nós devemos ao caos do mundo cristão que abre as portas ao comunismo. São Pio X dizia dos silonistas: eles anseiam pelo socialismo, com o olhar fixo numa quimera. Seus sucessores continuam, após a democracia cristã, o socialismo cristão. Acabaremos por chegar ao cristianismo ateu. A solução a encontrar não concerne somente a falência do marxismo, mas a falência da democracia cristã, que não é preciso demonstrar. Basta de compromissos de uniões contra a natureza. Que iremos buscar nessas águas turvas? O católico tem a verdadeira chave. É seu dever trabalhar com todas as forças, seja comprometendo-se pessoalmente na política, seja por seu voto para dar à sua prática, à sua pátria prefeitos, conselheiros, deputados, resolvidos a restabelecer a ordem social cristã, a unidade capaz de obter a paz, a justiça, a verdadeira liberdade. Não há outra solução. Capítulo 22. É o tempo apropriado de reagir. Quando a Gaudium et Spes fala do movimento da história, que se torna tão rápido que cada um tem dificuldade de o seguir, pode-se entender este movimento como uma precipitação das sociedades liberais na desagregação e no caos. Acautelemo-nos de o seguir. As leis e medidas que se sucederam mostram uma grande coesão na vontade de arruinar a instituição familiar. Diminuição da autoridade paterna, divórcio facilitado, desaparecimento da responsabilidade no ato da procriação, reconhecimento administrativo dos casais irregulares e mesmo de duplas homossexuais, coabitação juvenil, casamento de experiência, diminuição das ajudas sociais e fiscais das famílias numerosas. O mesmo Estado, em seus interesses próprios, começa a perceber as consequências disto no que toca à diminuição da natalidade. Ele se pergunta como, num tempo próximo, os jovens gerações poderão assegurar os regimes de retratação daquelas que deixaram de ser economicamente ativas. Mas os efeitos são consideravelmente mais graves no domínio espiritual. Os católicos não devem seguir, mas ponderar com todo o seu peso
uma vez que são também cidadãos, para endireitar tudo o que for preciso. É por isso que eles não poderiam ficar à margem da política. Portanto, seu esforço será sobretudo sensível na educação que proporcionam a seus filhos. Sobre este assunto, a autoridade é contestada nas suas próprias fontes por aqueles que declaram que os pais não são os proprietários dos filhos, querendo dizer com isso que a educação destes cabe ao Estado, com suas escolas leigas, suas creches, suas maternais. Censuram-se os pais de não respeitar a liberdade de consciência de seus filhos quando os educam segundo suas próprias convicções religiosas. Estas ideias remontam aos filósofos ingleses do século XVII, que não queriam ver nos homens senão indivíduos isolados, independentes de nascimento, iguais entre si, subtraídos a toda autoridade. Nós sabemos que isto é falso. A criança recebe tudo do seu pai e de sua mãe: alimento corporal, intelectual, educação moral, social. Eles se fazem ajudar por professores que partilharão do espírito dos jovens, a sua autoridade, mas seja por meio de uns ou por meio de outros. A quase totalidade da ciência adquirida no decurso da adolescência pessoal será mais uma ciência aprendida, recebida, aceita, do que uma ciência deduzida da observação e da experiência pessoal. Os conhecimentos vêm por uma parte considerável da autoridade que transmite. O jovem estudante acredita em seus pais, em seus professores, em seus livros e assim seu saber se estende. Isto é ainda mais verdadeiro com os conhecimentos religiosos, com a prática da religião, com o exercício da moral conforme a fé, as tradições, aos costumes. Os homens, em geral, vivem em função das tradições familiares, e isto se observa em toda a superfície do globo. A conversão a uma outra religião do que aquela que se recebeu durante a sua infância encontra sérios obstáculos. Esta extraordinária influência da família e do meio é querida por Deus. Ele quis que seus benefícios se transmitissem, em primeiro lugar, através da família. É por esta razão que concedeu ao pai de família uma grande autoridade, um imenso poder sobre a sociedade familiar, sobre sua esposa, sobre seus filhos. As crianças nascem de uma fraqueza tão grande que se pode julgar da necessidade absoluta da permanência do lar, de sua indissolubilidade. Querer exaltar a personalidade e a consciência da criança em detrimento da autoridade familiar é fazer a sua desgraça, impeli-la à revolta, ao desprezo dos pais, enquanto que a longevidade é prometida àqueles que honrarem a seus. São Paulo, ao relembrar, estabelece também um dever aos pais se não exasperarem os filhos, mas de educá-los na disciplina e no temor do Senhor. Se fosse preciso esperar ter a inteligência da verdade religiosa para crer e converter-se, não seria senão bem poucos cristãos atualmente. Crê-se nas verdades religiosas porque as testemunhas são dignas de credibilidade por sua santidade, seu desinteresse, sua caridade. Pois, como diz Santo Agostinho, a fé da inteligência. A função dos pais tornou-se muito difícil. Nós o vimos, a maioria das escolas livres foram laicizadas de fato, e nelas não se ensina mais a verdadeira religião, nem as ciências profanas à luz da fé. Os catecismos difundem o modernismo. A vida trepidante é devoradora de tempo, as necessidades profissionais distanciam pais e filhos dos avós e avós que participavam outrora da educação. Os católicos não estão apenas perplexos, mas desarmados.
Mas isto absolutamente não a ponto de não poderem assegurar o essencial suprido à graça de Deus, o resto. O que é preciso fazer? Existem escolas verdadeiramente católicas, se bem que em número reduzido. Enviai para lá vossos filhos, mesmo se isso pesar no vosso orçamento. Abri novas, como alguns já o fizeram. Se não podeis frequentar senão escola onde o ensino é desnaturado, manifestai-vos, reclamai, não deixeis os educadores fazer vossos filhos perder a fé. Lede, relede em família o Catecismo de Trento, o mais belo, o mais perfeito e o mais completo. Organizai catecismos paralelos, sob a direção espiritual de bons sacerdotes. Não tenhais medo de ser tratados como nós, de selvagens. Aliás, numerosos grupos já funcionam que acolherão vossos filhos. Rejeitai os livros que vinculam o veneno modernista. Fazei-vos aconselhar. Editores corajosos difundem excelentes obras e reimprimem as que os progressistas destruíram. Não adquirais qualquer Bíblia. Toda família cristã deveria possuir a Vulgata, tradução latina feita por São Jerônimo no século IV e canonizada pela Igreja. Atende-vos à verdadeira interpretação das Escrituras. Conservai a verdadeira missa e os sacramentos tais como eram administrados por toda a parte até bem pouco. Atualmente o demônio desencadeou-se contra a igreja, pois é bem disso que se trata. Nós assistimos, talvez, a uma de suas últimas batalhas, uma batalha geral. Ele ataca em todas as frentes, e se Nossa Senhora de Fátima disse que um dia ele subiria até as mais altas esferas da igreja, é que isto podia acontecer. Nada afirmo de mim mesmo. Entretanto, há sinais que podem fazer-nos pensar que, nos mais elevados organismos romanos, pessoas perderam a fé. Devem-se tomar medidas espirituais urgentes. É preciso rezar, fazer penitência, como a Santíssima Virgem o pediu, recitar o texto em família. As pessoas, viu-se em cada guerra, se põem a rezar quando as bombas começam a cair. Mas, precisamente, elas caem nesse momento. Estamos a ponto de perder a fé. Compreendeis que isso ultrapassa em gravidade todas as catástrofes que os homens temem, as crises econômicas mundiais e os conflitos atômicos? Renovações se impõem. Mas não creiais que não possamos contar para isso com a juventude. Não é toda a juventude que está corrompida. Como se tenta persuadi-los? Muitos têm um ideal, a muitos outros basta propor um. Abundam os exemplos de movimentos que fazem apelo com sucesso à generosidade. Os mosteiros fiéis, a tradição os atrai. Não faltam vocações de jovens seminaristas ou de noviços que pedem formação. Há um magnífico trabalho a realizar conforme as instruções dadas pelos apóstolos. Tenentes traditiones, permanetem in isque didistis. O velho mundo chamado a desaparecer é o do aborto. As famílias fiéis à tradição são, ao mesmo tempo, famílias numerosas. Sua própria fé lhes assegura a posteridade. Crescei e multiplicai-vos, conservando o que a Igreja sempre ensinou. Vós vos ligais ao futuro. Capítulo 23. 20 anos se passaram. Podia-se crer que as reações suscitadas pelas reformas conciliares se apaziguariam, que os católicos perderiam a esperança na religião na qual haviam sido criados, que os mais jovens, não a tendo conhecido, estariam nas fileiras da nova. Tal era ao menos a aposta feita pelos modernistas. Eles não se admiravam demasiadamente das contracorrentes, seguros de si mesmo nos primeiros tempos. Eles o ficaram menos em seguida.
As múltiplas e essenciais concessões feitas ao espírito do mundo não davam os resultados antecipadamente gozados. Ninguém queria mais ser sacerdote do novo culto. Os fiéis se afastavam da prática religiosa. A igreja que se queria, a igreja dos pobres, tornava-se uma igreja pobre, obrigada a recorrer à publicidade para fazer recolher o dinheiro do culto e a vender seus imóveis. Durante esse tempo, a fidelidade à tradição se fortificava em todos os países cristãos, e particularmente na França, na Suíça, nos Estados Unidos, na América Latina. O artífice da nova missa, Mon Aníbal Bonini, foi ele mesmo obrigado a verificar essa resistência mundial no seu livro póstumo, Resistência que não cessa de se desenvolver, de se organizar, de atrair o mundo. Não, o movimento tradicionalista não está em perda de velocidade, como escrevem de tempos em tempos os jornalistas progressistas para se tranquilizarem. Onde há tanta gente na missa como em São Nicolau de Chardonnay, e também tantas missas, tantas visitas ao Santíssimo Sacramento, tantos belos ofícios, a Fraternidade São Pio X conta no mundo 70 casas com ao menos um sacerdote. Igreja como a de Bruxelas, a que compramos ultimamente em Londres, a que foi colocada à nossa disposição em Marsella. Escolas, 4 seminários. Carmelos se abrem e já enxameiam. As comunidades de religiosos e religiosas, criadas desde uma quinzena de anos ou mais, a que aplicam estritamente a regra das ordens de que dependem. Regurgitam de vocações. É preciso, sem cessar, ampliar alojamentos, construir novos edifícios. A generosidade dos católicos fiéis não deixam de maravilhar-se, particularmente na França. Os mosteiros são centros de irradiação para aí se dirigirem em grande número e frequentemente de muito longe. Jovens extraviados pelas ilusórias seduções do prazer e da evasão sobre todas as suas formas, aí encontram seu caminho de Damasco. Semeia preciso citar todos os lugares onde se conserva a verdadeira fé católica e que, por esta razão, atrai Les Barrocs, Fragine su Ozerain, La Hayerox, Barromés, as beneditinas de Alès, de Saint-Mahe, as irmãs de Fra Fangeros, de Brignoles, de Ponte-Calais, as comunidades do Padre Le Carré. Viajando muito, eu vejo claramente, por toda parte, a mão de Cristo, que abençoa a sua igreja. No México, o povo humilde expulsou das igrejas o clero reformador conquistado pela pretensa teologia da libertação, o qual queria retirar as estátuas de santos. Não são as estátuas que partirão, sois vós. As condições políticas nos impediram de fundar uma casa no México. É de um centro instalado em El Paso, na fronteira dos Estados Unidos, que irradia os sacerdotes fiéis. Os descendentes dos cristeiros lhes fazem festa e lhes oferecem suas igrejas. Eu administrei ali 2.500 confirmações, chamado pela população. Nos Estados Unidos, os jovens casais com números de filhos vão ter com os padres da fraternidade. Em 1982, ordenei neste país os 3 primeiros sacerdotes formados inteiramente nos nossos seminários. Os grupos tradicionais se multiplicam, enquanto que as paróquias se degradam. A Irlanda, que havia permanecido refratária às novidades, fez a sua reforma desde 1980. Altares foram lançados nos rios e reutilizados como material de construção. Simultaneamente, se formavam grupos em Dublin e em Belfast. No Brasil, na Diocese de Campos, na qual já falei, a população ficou agrupada em torno dos padres excluídos de suas paróquias pelo novo bispo. Desfiles de 5 a 10 mil pessoas percorreram as ruas. É, portanto, bom caminho que nós seguimos. A prova está aí. A árvore se reconhece pelos frutos.
O que fizeram clérigos e leigos apesar da perseguição do clero liberal? Pois dizia Louis Vaillant, nada há mais sectário do que um liberal. É quase miraculoso. Não vos deixeis iludir, caros leitores. Pelo termo tradicionalista, não se tenta fazer tomar em mau sentido. É, de certo modo, um pleonasmo, pois não vejo que pode ser um católico que não fosse tradicionalista. Creio tê-lo demonstrado neste livro. A igreja é uma tradição. Nós somos uma tradição. Fala-se também de integrismo. Se entende com isto a respeito da integridade do dogma, do catecismo, da moral cristã, do santo sacrifício da missa, esta sim nós somos integristas. Mas eu não vejo como possa ser católico quem não fosse integrista nesse sentido. Escreve-se também que minha obra desaparecerá depois de mim, porque não haverá bispos para substituir-me. Estou certo do contrário. Não tenho inquietação alguma. Posso morrer amanhã. O bom Deus tem todas as soluções. Encontrar-se-ão pelo mundo. Eu o sei, bispos suficientes para ordenar nossos seminaristas. Mesmo se ele se cala hoje, em um dia, um ou outro desses bispos receberia do Espírito Santo a coragem de se erguer a seu turno. Se minha obra é de Deus, ele saberá mantê-la e fazê-la servir ao bem da igreja. Nosso Senhor nos prometeu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que eu me obstino. E se quereis conhecer a razão profunda desta obstinação, ei-la. Eu não quero, na hora da minha morte, quando nosso Senhor me perguntar: que fizeste do teu episcopado, da tua graça episcopal e sacerdotal? Ouvir de sua boca essas palavras terríveis: tu contribuístes para destruir a igreja com os outros. 4 de julho de 1984. Monsenhor Marcel Lefebvre. E aqui termina essa belíssima carta aberta aos católicos perplexos. Para quem quiser tê-la, procura na internet, tem ela em PDF, você consegue baixar, tá certo? Terminamos aqui nesse mais momento, encerrando mais essa leitura, e eu quero agradecer você que permaneceu aqui e que continua no caminho da verdade, estudando. No próximo vídeo eu quero fazer um resumo, vou tecer alguns comentários e eu quero falar para vocês como que está a minha vida, a minha situação no decorrer desses quase 2 meses, né, em que eu fiquei afastados. Aliás, eu tenho muitas novidades para contar para vocês. Né? Então, assim, quando a gente vai descobrindo a verdade, buscando a verdade, a gente vai deparando com muita coisa assim que nos alegra o nosso coração. Né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma calmaria dentro de mim, eu sou uma pessoa bem melhor, como diz Dom Marcel Lefebvre, que ele fala aí no final que ele está limpo, né, com a consciência limpa de tudo que ele fez. Então, quando a gente está com essa limpeza de coração, com a nossa consciência tranquila, é muito bom. Vamos encerrar invocando o nosso anjo da guarda. Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angele Dei quae custos me. Et tibi commisso pietate superna. Illumina custode redi et governa. Amém. Em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu falei com vocês, no próximo vídeo eu quero fazer um resumão para vocês, um entendimento, contar algumas novidades. E vejo vocês até lá. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia.